Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, descreve que Jesus perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Quando este fato aconteceu, o povo no geral não tinha acesso às escrituras do Antigo Testamento, pois elas permaneciam nas mãos dos judeus e o Novo Testamento não tinha sido escrito. Porém, parte daquele povo teve o privilégio de participar dos ensinos e milagres que Jesus realizou por 3 anos. E os que não viram ficaram sabendo do que Jesus Cristo fez. Aquele povo estava equivocado quanto a quem de fato Jesus era, porque achava que ele era a encarnação de um daqueles profetas que tinham morrido. Mas quando Jesus pergunta a seus discípulos sobre quem ele era, Pedro deu a resposta exata, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo assim, Jesus disse a Pedro que essa resposta não era uma conclusão dele próprio, mas veio por uma revelação de Deus Pai. Depois que terminou a era apostólica e todo o Novo Testamento foi escrito e anexado às escrituras do Antigo Testamento, formando a Bíblia, como revelação completa e encerrada dos propósitos de Deus para o mundo, não teve a necessidade de nenhuma revelação direta de Deus, como a que se deu com Pedro sobre quem era Jesus. O que Jesus Cristo fez no seu ministério na terra foi para se cumprir à risca o que dele fora profetizado em todo o Antigo Testamento. Pois ele disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, descreve Lucas no capítulo 24 do seu Evangelho. Visto que os propósitos de Deus quanto à salvação é para todas as nações e povos, não há quem fique desculpável por não procurá-la e nem por não aceitá-la mediante uma desculpa descabida qualquer. Aliás, tudo que Jesus Cristo falou e fez, conforme descreve o Novo Testamento, é de uma riqueza tão vasta na clareza e detalhes que ninguém fica com dúvidas, a menos que não procure conhecer a Cristo e seus ensinos, o que é o pior dos maus negócios, pois só o Evangelho pode dar o verdadeiro sentido e razão à vida humana. Portanto, Jesus disse: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, descreve João no capítulo 3, verso de 19 a 21 do seu Evangelho. Nenhuma pessoa sequer tem a liberdade de negar a existência de Deus ou de não procurar em tempo a salvação, que não sofra as consequências de seus atos.
Todas as pessoas hão de responder a Deus nesta vida, quanto a crer para serem salvos, na demonstração do arrependimento por intermédio da igreja cristã, para confirmarem a fé salvadora, ou negarem a crer, certo de que terão consequências irreparáveis. Quem faz descaso de Jesus Cristo e seus ensinos, o faz por conta própria e sabe que não tem como se justificar, pois a Bíblia está à disposição de todos. Não existe um argumento fundamentado que justifique a ignorância e maldade dos ateus, e nem o comodismo de outros que, embora creiam em Deus, não buscam o conhecimento da fé salvadora, tornando-se assim inimigos de Deus e de si mesmos. Por fim, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, descreve: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Continuam errando os que não querem conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas a Igreja de Cristo está com o apóstolo Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos certeza absoluta de que é dada a todos a oportunidade da melhor escolha. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a expandir o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Façam seus comentários. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.